que esse esquema não é que é um esquema ruim, mas às vezes o jogador não encaixa dentro do esquema. Eu acho que a questão é que esse. Opa, desculpa, Sônia. Vai lá, vai, filho, vai. É que eu acho que com esse esquema você perdeu um Rony, mas você ganhou um Hendrick, né? Eu acho que o Hendrick não funcionava tão Então, bem isso que no eu tô falando, 4-3-3. beleza, o Hendrick tudo bem, mas a pergunta é em cima do Rony, porque ontem o Hendrick Não, não sim, tava. Eu acho que o Hendrick legal, mas o que você acha, Felipe, o Rony dentro desse esquema? Você não acha que até ele virou reserva por causa desse esquema? eu acho que ele foi prejudicado. Primeiro pela má fase, né? No ano passado. Acho que a má fase entra muito, porque até no 4-3-3 ele também não vinha bem. Nessa formação nova ele piorou. Só que eu acho que a disputa dele nessa formação nova não seria com o Hendrick. Eu colocaria ele para disputar com o Breno, até pensando na Claro. função que os dois fazem. Porque, por exemplo, quem enfiaria aquela bola ontem, se tivesse o Hendrick, seria o Hendrick enfiando aquela bola ou para o Breno ou para o Rony. Então, você tem essa questão. Mas acho que entre perder um Rony e ganhar um Hendrick, prefiro ganhar um Hendrick, mas não foi essa a sua pergunta, Zé. Mas eu concordo com você. Foi. Colocando o Rony para fazer a função do Hendrick, você mata completamente a característica dele. E aí volta, aí o Soler vai responder, mas aí volta na sua pergunta, né, Soler? Que nem a gente tá achando que o Flaco joga. O Flaco é o cara que se aproxima mais da função do Hendrick. Gente, não estamos falando em qualidade técnica. Uma comparação em nada. Não dá. A única coisa que dá para colocar os dois na mesma balança é que eles são atacantes que saem da área e tem um passe ok. Então é a única coisa. Né? São canhotos. Né? É verdade. São as únicas 3 coisas que eles são um pouco parecidos no estilo do jogo. Mas eu concordo com vocês. Ontem foi o que eu disse, né? Eu até entendi os dois iniciarem a partida por serem jogadores mais adaptados ao esquema e também pela condição do jogo. Eu acho que o Flaco num gramado fofo, esburacado daquele, com o sol daquele jeito, o Flaco com 15 minutos ele já tá com a famosa gravata a língua de gravata, né? Já tá com a língua já batendo no umbigo, já tá pregado em campo. Então acho que o Abel ele tentou buscar isso, tentou fazer os dois, corre, estica a linha de defesa dos caras para a gente ter campo para correr. Mas é claro, o Palmeiras teve dificuldade para fazer isso, nem sempre as coisas vão funcionar, ainda mais no primeiro jogo do ano, mas eu vejo muito sim, o Rony e o Breno, eles disputando vaga no time titular, se tiver a manutenção desse esquema tático, e aí você tem outras opções, né? Você tem o Luiz Guilherme, que pode fazer essa função, você tem o Estevão, que ontem o Abel preferiu não relacionar ele para a partida, por questão também do estilo de jogo, e porque o Mike, né, como a gente vê ao longo do jogo, ele está sentindo a parte física, então o Abel ele preferiu contar com um lateral do que com um atacante ontem no banco, óbvio, né, por essa questão de início de temporada, é um jogo que você está ainda montando a sua equipe, então, totalmente compreensível a maior parte das coisas que aconteceram no jogo de ontem. Então, eu acho, sim, Zé, que quando você tiver a maior parte do time titular à sua disposição, o Rony ele vai brigar por vaga com o Breno Lopes, para ser a ponta desse ataque que é uma flecha, né? Para um ser o arco, o outro ser a correria, né? Então, acho que o Rony ele tem mais essa característica e mais essa função. E aí, ao longo da temporada, no segundo semestre, com uma recuperação física do Dudu, você vai poder voltar ao 4-3-3, mas talvez com o Dudu dando um passinho mais para trás e ajudando o Veiga na criação das jogadas. E aí você pode ter numa ponta um atacante ou um meio atacante, no caso do Luiz Guilherme, então você vai criando alternativas. Mas para o jogo contra a Inter de Limeira eu queria ver algo diferente nesse ataque para ter um jogador com melhor passe nessa dupla, um jogador que pudesse enxergar melhor o jogo. O Flaco ele tem uma bola longa interessante, né? Normalmente o Flaco, quando ele vai iniciar uma jogada, ele está muito longe da área, o Flaco ele fatia a bola para o outro lado para dar tempo dele correr e chegar na área. Então, essa característica ele é um dos poucos que tem do ataque do Palmeiras e o único daqueles que estão à disposição hoje do Abel Ferreira para fazer esse tipo de jogada. Então, contra a Inter de Limeira vai ser um Palmeiras mais solto, jogando em casa e, infelizmente, mas ainda bem que o jogo será no Allianz, mas infelizmente sem 100%
da capacidade do estádio, né? Até porque no final de semana tiveram um show, sábado tem outro festival lá no Allianz Parque, então não vai dar tempo de desmontar, mas melhor jogar com palco do que jogar em Barueri, então uma pena que o público estará reduzido, mas o importante é sempre estar em casa.